Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento, junto com você, estamos aqui e vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, temos muitos assuntos para colocar em dia, sabendo que o arrebatamento se aproxima grandemente e que a igreja precisa estar preparada. Nós temos visto esses acontecimentos desta guerra. Esta liderança rússia não quer desistir e também o presidente ucraniano não quer aceitar as condições para a Rússia parar com os ataques. E a gente vê, meus irmãos, que o comboio de soldados, eles estão chegando na capital Kiev e destruíram completamente uma outra cidade chamada Mariupol, em que morreram 1.600 civis. Então a guerra está intensificada e o povo está acuado, fazendo retiradas, emigrando, saindo para outros países com medo da guerra, mas muitas pessoas ainda estão ali naquele país e não há acordo possível, meus irmãos. E uma preocupação da comunidade internacional é que esta guerra está chegando perto da Polônia. Os ataques estão muito perto da Polônia e qualquer erro de cálculo poderá cair um míssil ali na Polônia. Polônia é um país que pertence à OTAN e à União Europeia. E se isto chegar a acontecer, haverá uma resposta da OTAN e da União Europeia, porque existem documentos que são assinados que nenhum participante, nenhum membro da União Europeia ou da OTAN será atacado sem que haja uma reação. Então nós estamos vendo que está muito perto e um perigo muito grande de uma guerra nuclear. Haja visto que este presidente ele já ameaçou e já ligou os aparelhos, né? A tecnologia já está ligada para disparar mísseis nucleares. Inclusive, meus irmãos, eu ouvi um comentário de que ele está doente e uma doença terminal no intestino, aquela doença que você sabe. Eles estão comentando isso aí nas redes sociais, que ele está com este problema e quer deixar uma herança para os russos. Mas eu vejo que vai ficar muito difícil porque as cidades estão sendo totalmente destruídas e a reconstrução vai demorar muitos anos. E a população desse país, ela já saiu quase em massa, mais de 2 milhões de pessoas já saíram dali, restando ainda uns 2 milhões e pouco. Mas é interessante, meus irmãos, que todos os que deixam este país, eles falam que querem retornar, voltar para casa. E esta palavra, voltar para casa, nos lembra o arrebatamento, que a igreja tem que estar esperando, tem que estar preparada, tem que estar vigilantes para poder voltar para casa. É o mesmo quando uma pessoa vai fazer uma viagem, ele precisa arrumar as suas roupas, arrumar a sua mala e ficar pronto para ir até a estação, pegar um avião ou um ônibus para fazer a viagem. Então aquela pessoa que não estiver preparada, não estiver pronta, não estiver no local onde o ônibus vai estacionar ou o avião vai fazer, não é, o embarque, essas pessoas não poderão viajar. É o mesmo com o arrebatamento. Nós, como servos do Senhor, temos que estar preparados. Temos que estar vigilantes, com roupas brancas e com a nossa bagagem preparada.
difícil, meus irmãos, para o salvo entender que a alegria do crente é alegria espiritual. E nós vemos muitas pessoas se envolver com as coisas deste mundo, com a economia, com a vida familiar, com a vida social, com divertimentos, a internet, e não tem mais tempo para ler a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus, em comunhão com seu Espírito Santo e estar em oração. É por isso que o inimigo ele tem entrado nas igrejas e tem feito, muitas vezes, muita bagunça nas igrejas, não é? Desviando o salvo do seu alvo, confundindo o salvo, tirando o salvo do objetivo e mudando os dogmas da igreja, mudando o comportamento dos cristãos. Se você pegar um grupo de cristão nos anos de 1950, 60, você verá que são crentes comportados, roupas longas para as mulheres, é uma adoração assim muito concentrada, uma vigilância, não é? Pessoas em comunhão, que você vê no rosto da pessoa a unção do Espírito de Deus, uma pessoa cheia do poder de Deus. E hoje a moda, as coisas do mundo, as maquiagens, não é? As roupas apertadas para os homens, o cabelo comprido, o cabelo desenhado, ele já está dentro da igreja, não é? As músicas também, elas se transformaram. Não é mais aquela música espiritual, mas eles estão imitando os ritmos do mundo. Então, meus irmãos, a igreja precisa vigiar, estar atenta e santificar para o dia da redenção que muito se aproxima. Eu quero mostrar para você, na palavra do Senhor, a diferença entre o arrebatamento e a diferença entre a segunda vinda de Jesus. Duas passagens bíblicas, meus irmãos, que mostram claramente que o arrebatamento é o único acontecimento que não será secreto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, ou seja, haverá um grande alarido, trombetas tocando, não é, para o arrebatamento. E quando pensar que não, a igreja foi tomada, foi arrebatada, enquanto que a segunda vinda de Jesus, ela será repentina, como se fosse algo em secreto, não é? O arrebatamento não é em secreto. O mundo vai ter conhecimento, a mídia vai anunciar, as pessoas vão perceber que muitas pessoas sumiram desta terra. Então eu quero te mostrar algo extremamente importante para o teu crescimento espiritual, para que você entenda, não é? O que Jesus tem na sua palavra. E sabendo, meus irmãos, que esta guerra, ela pode vir a se agravar, como está se agravando, está se intensificando os ataques, a destruição, não é ali da Ucrânia. E também a gente vê que o objetivo parece que é conquistar outros povos, o objetivo da Rússia. E isto está sinalizando que pode haver uma terceira guerra mundial, uma guerra de mísseis nucleares, de bomba nuclear, assim como está havendo, não é? A guerra pela sobrevivência, a guerra de notícias, de narrativas, muita fake news, muita mentira, não é? Que está sendo divulgada na internet. E também nós vemos que as famílias estão separando. Mulheres, crianças podem sair da Ucrânia, mas os homens não podem. Tem que ficar para lutar, para combater
ao lado do exército e ajudar, não é, nas campanhas, alimentação e tudo mais. Então são famílias que estão sendo separadas, é uma sociedade inteira que está sendo destruída, meus irmãos. É por isso que nós temos que orar por aquele povo. Nós temos que orar. Nós vimos algumas intervenções divinas. Muitas pessoas relataram que anjos lutaram a favor dos ucranianos em alguns lugares. E esta noite também teve uma notícia de que um avião derrubou 6 aviões russos e eles estão dizendo que é um avião fantasma. Então nós não sabemos como que esses ataques estão acontecendo, mas tem soldados testemunhando. Inclusive um soldado recebeu uma rajada de tiros e o tiro passou pelo corpo dele e ele não morreu. Então nós vemos que Deus não aprova este ataque, Deus está contra a nação russa e não assinou embaixo para esta guerra começar. Não é o desejo, não é a intenção de Deus que esta guerra aconteça, meus irmãos. Eu vi também uma notícia que o Irã atacou bases dos Estados Unidos, não é? E isto esta noite. Então nós temos visto que muitas coisas estão se agravando e nós temos que orar para não começar uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, porque este presidente russo, ele está tendo notícias de baixas, ele achou que ia ser muito fácil a invasão e tomar posse do país da Ucrânia, mas não está acontecendo, porque a população tem resistido. Destruíram, acho que uns 5, 6 tanques num comboio que vinham em 12 em fila, não é? Eles pegaram esse comboio de tanques de surpresa e destruíram. Analistas de guerra disseram que eles estavam em informação totalmente errada. Eles não poderiam estar um atrás do outro. Eles deveriam vir em fileiras, não é, abertas. Os campos são limpos, mas eles vieram como formiga pela estrada, um atrás do outro, e sofreram este ataque. São erros assim bizarros, erros de um exército, não é, que deveria ter experiência, mas não tem. Então nós vemos que está se agravando esta situação. E nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que saber que esta guerra não é o Armagedon, porque o Armagedon é uma guerra que vai estar ligada a Jerusalém. Jerusalém vai estar acuada e prestes a ser atacada pelos exércitos do norte, como a palavra diz. Eu quero te mostrar na palavra de Deus esses versículos aqui, onde eu e você vamos poder meditar um pouco, não é? E sabendo que o Senhor Jesus, ele tem um plano para a sua igreja. E este plano, meus irmãos, é plano de salvação, é plano de livramento, é plano de retirada, não é? Retirada do povo santo de Deus deste mundo. Então aqui eu quero mostrar para você, olha, neste versículo aqui, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, não é? Então aqui, meus irmãos, já é na vinda de Jesus visível, quando Jesus aparecerá, depois que os anjos, não é, estarão derramando as suas taças, terminarem de derramar as suas taças, e Jesus virá visivelmente. Então aqui fala que Jesus virá como ladrão, de repente. Então 144 mil de Apocalipse vão estar anunciando a chegada do reino de Jesus. As duas testemunhas vão estar pregando o evangelho do reino, dizendo que o reino de Jesus será implantado na terra,
Significa que o evangelho da graça já terá terminado, a porta da graça, não é? A salvação gratuita já estará fechada, não é? E o anúncio do evangelho será o evangelho do reino, ou seja, que o reino de Jesus será estabelecido por 1000 anos nesta terra. Agora eu quero te mostrar outra passagem bíblica, né? Apenas um versículo, para você ver a diferença sobre o arrebatamento. O arrebatamento, meus irmãos, perdão, é algo que vai ser assim grandemente visível, divulgado, não é? Ó, diz assim a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, não é? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é interessante aqui no versículo 16, não é? Da palavra do Senhor aqui em 1 Tessalonicenses 4, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, então com muito barulho, com voz de arcanjo, ou seja, anjos cantando, não é? Muito barulho, e com a trombeta de Deus, que será tocada, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos ressuscitarão primeiro. O 17 fala, depois nós, os que ficarmos vivos, não é? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com quem? Juntamente com os mortos, meus irmãos, que morreram em Cristo, e vai acontecer a primeira ressurreição dos mortos, não é? A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a igreja vai encontrar Jesus nos ares. E esta é a diferença que eu quis te mostrar entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estava vendo, não é? Eu estava vendo aqui algumas notícias e eu parei um pouquinho só para te mostrar que a base militar perto da Polônia é alvo de ataque. Então já estão atacando a base militar perto da Polônia, não é? Polônia, como eu disse para você, é um país que pertence à OTAN, que está na União Europeia. Então veja só a gravidade desta situação. Há profecias dizendo que esta guerra ela vai se agravar. Há profecias dizendo que o mundo ele vai estar em um caos generalizado. E a inflação, meus irmãos, já chegou no Brasil. O combustível já está mais caro no Brasil. Quando a gente se fala sobre combustível, eu vi uma reportagem ontem a respeito de um homem que estava abastecendo no Paraguai. E me parece que a gasolina ali estava R$ 2,50. É a mesma gasolina que sai daqui do Brasil e vai para o Paraguai sem imposto. Mas por que a gasolina no Brasil é tão cara? Por causa do governo? Não, não é por causa do governo. É por causa dos estados, meus irmãos,
que cobram o ICMS. Então, os estados estão ganhando fortunas com o abastecimento da gasolina, do álcool, do óleo diesel, cobrando um imposto absurdo sobre esta mercadoria. Isto vai fazer com que os gêneros alimentícios aumente, a inflação volte, viu? E os preços fiquem mais caros por causa do combustível, porque o Brasil é movido, a agricultura é movida a caminhões motorizados, depende do óleo, não é? Então, vai haver um aumento de preços. E nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Haverá alimentos, mas será muito caro, não é? Uma medida de trigo por 1 denário e uma medida de azeite por 1 denário. Então será muito caro os alimentos. Então você e eu, nós temos que estar em oração. Porque o tempo que nos resta aqui, para que nós não venhamos a passar dificuldades, mas que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, abastecendo as nossas despensas. Isto só pode acontecer se estivermos em comunhão, confiantes na provisão de Deus, confiantes no milagre do Senhor. Meus irmãos, você precisa crer que Deus é por nós e que nada será contra nós, nem mesmo as guerras, nem mesmo as calamidades, nem mesmo notícias ruins, quando nós estamos na presença do pastor, em comunhão com ele, na sua presença, não é? Vigilantes e em comunhão. Então, meus irmãos, a respeito do Armagedon, esta guerra será para os últimos tempos, onde Israel, ela estará assinando, não é, um acordo com o anticristo durante 7 anos. Se houver agora um acordo de cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia, não é o acordo da Bíblia, é um acordo para este momento, mas está muito próximo, porque todas as coisas estão convergindo, acontecendo, para que as nações se revoltem contra o povo de Deus. Nós vemos que existem leis que estão tentando aprovar, existem projetos, meus irmãos, da esquerda já prontos para aplicar contra a igreja no Brasil. Existem projetos prontos, não é? Nós temos que saber discernir pelo Espírito Santo de Deus o nosso voto, pedir a Deus a orientação para que não entre no poder um governo que vá perseguir a igreja e destruir a fé do povo brasileiro. Então eu e vocês temos que estar constantemente na presença do pastor. Esteja na presença do pastor, meu irmão, minha irmã, não é? Eu estava vendo aqui, se você puder assistir o pequeno vídeo de 3 minutos da inteligência IA, a evolução, que é antes desse, e também um vídeo que fala a sociedade controlada pela secreta. É um vídeo que tem neste canal. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que o movimento do governo mundial, ele está formado e vai em breve eleger o anticristo. E antes disso, a igreja sairá da terra. Então, meus irmãos, nesta manhã em que nós levamos a palavra do Senhor, eu e você unidos, divulgue este trabalho, mande para um amigo seu, mande para alguém, não é? Peça para que se inscreva, mande pelo WhatsApp e vamos divulgar a palavra de Deus para que a igreja esteja preparada, para que você e eu estejamos preparados e assim nós podemos entrar na presença do pastor sem nenhuma vergonha, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Somente o sangue do Cordeiro é que nos purifica. Nós temos que ficar na presença. Se errarmos, pedirmos perdão,
mas ficarmos na presença do pastor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.